Graça e paz, irmãos, estamos começando mais uma edição do Calvário Cast. E antes de começar, eu já peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem aqui embaixo, compartilhem com alguém, que eu creio que esse momento vai ser muito edificante na vida de vocês. E na edição de outubro, a gente não podia falar nada mais, nada menos do que um assunto sobre criança, já que estamos no mês da criança. E trouxemos dois convidados muito especiais aqui, que é a Raquel e o pastor Wellington. E eu vou dar um tempinho agora para cada um de vocês estarem se apresentando, falando quem são vocês, com que atuam aqui na igreja. Bom, boa tarde. Eu sou a Raquel, coordenadora do departamento infantil aqui no Calvário já há 9 anos. Fiz seminário, né? Fui preparada para estar trabalhando com as crianças e tenho procurado me preparar cada dia mais para esse ministério. Esse ano eu completei 30 anos que sirvo ao Senhor, então estou muito feliz com essa idade na presença do Senhor. E estou aqui para servir da forma que for mais eficaz e de forma alegre. Pessoal, sou o pastor Wellington, estou aqui na Igreja Batista do Calvário, servindo como pastor auxiliar, ao lado do pastor Paulo Júnior, do pastor Neício, dessa turma bacana. A gente tem caminhado frente aí aos cultos da tarde com Deus e servindo na igreja de uma maneira bem abrangente em tudo aquilo que vai surgindo como demanda. A gente está aí para servir os irmãos e cuidar das ovelhas. Então nós vamos começar aqui o nosso bate-papo. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o departamento infantil na igreja. O pastor Wellington vai estar trazendo uma visão pastoral também, né? A Raquel vai estar trazendo essa visão de liderança do departamento, de estar à frente, como que funciona. E para começar, Raquel, eu vou começar com você, que eu sei que você está mais sorridente, animada. Então você vai falar para a gente aí 3 coisas que o departamento infantil não é, que as pessoas costumam achar, mas assim, você já vai falar assim, ó, não são essas 3 coisas. Elas costumam até assustar algumas pessoas quando a gente se refere a elas. A primeira delas é que nós não somos babás. Né? O departamento infantil, ele não é constituído por pessoas que vão tomar conta de criança. Também não é um momento de recreação. Apesar de acontecer alguns momentos recreativos com as crianças, não é para recreação. E não é para tirar as crianças do culto para os pais cultuarem. É para que as crianças possam cultuar ao Senhor numa linguagem adequada a elas. E é assim. Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Eu acho assim, eu penso, né, à luz das Escrituras, quando nós observamos, por exemplo, em Mateus capítulo 19, que Jesus vai dizer assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçam, pois dos tais é o reino dos céus. É um momento que as crianças têm de aprenderem da palavra, né? A gente vai ver aqui durante a nossa conversa da importância que essas crianças se tornarão discípulos de Jesus. Então, o departamento infantil, ele precisa sempre ser visto nessa perspectiva, né? Não é ali aquele momento que o pai vai ficar aliviado, não. Agora eu tenho para onde despejar a minha criança e vou eu somente prestar atenção e adorar a Deus. Não. O departamento infantil é uma coisa séria na igreja, né? É um braço da igreja que funciona assim com tanta dedicação, né? Ah, bem bacana, né? Então, realmente, não é só um entretenimento. As crianças vão estar ali aprendendo a palavra de Deus, na linguagem delas. Então, já se ligam aí, anotem essas 3 dicas, né? Para você ficar por dentro do que é um departamento infantil. E qual é o propósito do Ministério Infantil na igreja? Pastor Wellington, como que o senhor vê esse propósito do departamento infantil na igreja? Quando nós olhamos, e aí a perspectiva sempre tem que ser voltada para as Sagradas Escrituras, a gente percebe quando o Senhor Jesus vai falar em Mateus capítulo 28, verso 19 a 20, que diz assim, da importância de olhar o departamento infantil como um discipulado, cumprir a missão, né? As crianças estarão ali presentes já nesse viés de se tornarem pequenos discípulos de Jesus. Né? Quantas crianças, às vezes a gente abre o Instagram, você vê eventos acontecendo em outros lugares, onde crianças estão piedosamente sendo tocadas pelo Espírito Santo, onde você vê crianças influenciando, crianças falando já daquele evangelho que elas estão aprendendo ali no departamento infantil. Quando a gente volta os olhos, por exemplo, para Deuteronômio capítulo 9, nós somos advertidos da importância de ensinar as futuras gerações
a não se esquecerem da obra do Senhor. E onde que as crianças vão aprender isso? No departamento infantil. Então, assim, Provérbios capítulo 1, verso 8 vai dizer assim também: filho meu, ouve as instruções do teu pai e não deixe os ensinamentos da tua mãe. O apóstolo Paulo, falando isso que eu acho muito, muito pertinente, ele vai elogiar a fé de Timóteo, né? E a fé de Timóteo está sendo elogiada porque ele ouviu e aprendeu da sua vó Lloyd e da sua mãe. Então, muito provavelmente, naquele momento ali, a mãe tinha essa influência, a avó tinha essa influência, e a igreja era participativa nessa história toda. Sim. Então, o departamento infantil, ele é, assim, um pilar na vida da igreja e na vida da criança. Eu sempre costumo dizer também que nós somos obreiros do Senhor, que estamos preparando as suas ovelhas para seguirem um pastor, né? Então elas estão ali para serem evangelizadas, discipuladas, para que quando elas forem inseridas no corpo da igreja, elas saibam ser orientadas pela liderança, pelo pastor, né? A criança, o primeiro contato dela é familiar, então ela é orientada por aquilo que a família faz e por aquilo que a família influencia. Mas dentro da igreja, o departamento infantil está preparando essas crianças para serem orientadas por um pastor. São pequenas ovelhas, nós não somos pastores e nós estamos preparando essas crianças para fazerem parte desse rebanho. Então elas passam pelo departamento infantil para serem preparadas para ser uma igreja orientada por um pastor, né? O pastor da igreja e, logicamente, o nosso pastor, Jesus, né? Então, esse é o papel do ministério infantil na igreja. Pode falar. Dentro daquilo que a Raquel está colocando, é formar pequenos discípulos. Sim. Esse é um momento crucial. Quando a gente olha, por exemplo, a gente sempre vê, né, vídeos da China, né, naquela doutrinação que é feita, formando ali um grande exército. E eu sei que você que também está assistindo agora, já viu crianças manipulando armas de fogo, tudo aquilo. Então, o departamento infantil, na perspectiva nossa, bíblica, é formar discípulos. Não aqueles que vão empunhar armas de fogo para tirar a vida de outros, mas aqueles que vão viver esse evangelho para gerar vida na vida de outros. Então a gente precisa olhar já para o departamento infantil com essa visão do discipulado. É o momento de já inserir, criar uma nova cultura. E aí a gente vai conseguir já ter uma igreja, porque o amadurecimento está vindo muito rápido. Você pega aí uma criança hoje com 10 anos e você pegasse uma criança há um tempo atrás com 10 anos. A diferença de mentalidade é muito grande. Então, assim, até a própria puberdade está chegando mais cedo na vida das crianças. Então, assim, quanto mais nós, como igreja, como departamento infantil, investir nesse discipulado para gerar essa visão cristocêntrica, mesmo que numa linguagem, né, como a Raquel já colocou, personalizada para elas, a gente vai ter um ganho muito grande na eficácia do evangelho. Algumas pessoas pensam assim, as crianças não entendem, né? Elas não sabem como ser discípulos de Jesus, mas na linguagem delas a gente vai falando, como que eu vou ser discípulo de Jesus sendo criança? Dentro da minha casa eu ajudo a juntar os brinquedos, eu auxilio naquilo que o papai e a mamãe estão fazendo, assim eu estou representando um discípulo de Jesus. E elas compreendem isso e às vezes elas até questionam, tia Raquel, eu fui tentar fazer alguma coisa como discípulo e a minha mãe não deixou, né? Tem que haver essa conversa, tem que haver esse entendimento para que haja a eficácia do trabalho. A criança entende. Só que ser um discípulo na infância, ele é um pouco diferente de ser um discípulo adulto, né? Ela está entendendo ainda como ser esse discípulo. E nós precisamos estar atentos a esse discipulado, né? A criança, ela faz aquilo que é possível a ela. E precisa as famílias estarem atentas a isso. Nós estamos formando discípulos de Jesus. Então, entra naquela questão que pai e mãe precisa também ser discípulos de Jesus, né? Até porque as crianças olham tudo, né? Tudo que a gente faz, né? Uma coisa que eu acho interessante também do propósito do departamento infantil é que muitas vezes a criança vem através de algum evento da igreja, por exemplo, um EBF da vida, assim, né? E ela cresce aqui, ela aceita Jesus aqui e através dela
a família conhece a Jesus, né? E é bem bacana, assim, essa questão evangelística da criança, esse poder que a criança tem. Uma vez eu até vi, assim, que a igreja que não tem criança, né, ela está fadada a acabar, porque através da criança vem toda uma família, você faz uma cantata, às vezes um avô que não é cristão, a mãe não é cristã, acaba vindo ver uma participação ali, né? E o departamento infantil trabalha com essas crianças, essa questão do ser discípulo, igual vocês disseram, né? E uma família toda pode ser ganha para Jesus através dessa criança e do trabalho feito pelo departamento. Já existem estudos que falam sobre a influência das crianças dentro de casa para todas as decisões. Então, a influência da criança, ela é muito grande. Por exemplo, para comprar um carro, né, para comprar uma casa, a partir do momento que há crianças na família, essas decisões elas vão ser tomadas de acordo com as crianças que tem nessa família, né? Então, toda essa influência da criança, ela é um potencial gigante, né? Eu já estive inserida num trabalho em que nós tínhamos uma igreja muito pequena, e começou a fazer evangelismo criativo. A gente saiu da igreja vestido de palhaço, de bonecas, e começamos a ir nos parques e fazer o convite. Aí, justamente, num evento de EBF, as crianças vieram e nós estávamos inseridos num meio onde havia ciganos, havia muitos africanos, e eles não frequentavam a igreja. E a igreja teve um crescimento muito grande, porque as crianças conheceram a igreja e depois queriam voltar na igreja, né? E depois, assim, desse trabalho, a gente iniciou a escola dominical, tinha 25, 20 pessoas, 15 pessoas na escola dominical. E depois de 6 ou 8 meses, nós começamos a ver que a gente estava chegando ao número de 200 pessoas na igreja. Foi necessário mudar toda a estrutura daquela congregação, mas um trabalho que começou com crianças. Isso é tão verdade que, pastor Paulo, nós tivemos no congresso lá em São Paulo, e um dos trabalhos que a igreja adotou é esse investimento no departamento infantil. Só que às vezes foge um pouquinho da didática que às vezes a gente está acostumado, né? Que é somente ali dentro da sala, e aí a gente precisa abrir um pouquinho a visão, ampliar um pouco mais, porque é muito abrangente. Isso que a Raquel falou é extremamente relevante. Tem pessoas que tomam a decisão da compra de uma casa, né? Sim. Não, eu preciso morar mais perto da escola porque o meu filho, a minha filha. Tem pessoas que tomam a decisão de vir para uma igreja onde essa igreja vai oferecer uma estrutura adequada para o filho. Então, assim, é algo que nós precisamos olhar com muita sensibilidade. Por quê? Porque é um potencial evangelístico extraordinário o departamento infantil. No penúltimo domingo que nós comemoramos o Dia da Criança com eles, eu falei sobre estar conectados com Deus. E aí, nessa questão de estar conectados, eu falei um pouquinho sobre redes sociais, e eu perguntei para as crianças se elas tinham redes sociais, né? Eu perguntei, alguém aqui tem Facebook? Elas levantaram a mão. Eu disse, não, mas criança não pode ter, não é autorizado. Se o papai e mamãe esqueceu e permitiram que vocês tivessem, vocês precisam dizer que não pode, criança não pode. E aí, mais tarde, eu recebi um vídeo de uma mãe, né? Ela me mandou o vídeo da filha dela falando com ela, o que você está fazendo no Facebook? Não pode, não pode. Assim, ela, né, corrigiu a mãe, porque não entende, né, ela não conseguiu entender toda a dinâmica do ensino, mas ela sabe que Facebook não é para criança. Ou seja, a mãe estava perto dela e não pode. Ela entendeu, elas entendem. E ela teve essa influência dentro de casa. É preciso que a gente entenda que as crianças, elas conseguem compreender o ensinamento. Muitas vezes elas não vão saber colocar imediatamente em prática, né? Elas não conseguem compreender o todo, mas elas entendem que estão num processo de formação e que elas estão prestando atenção para ver quem é que está fazendo certo ou errado, quem está fazendo mais bonito ou feio. E eles vigiam né? mesmo. Eles vigiam, peraí, como que é? Lembrando que a nossa natureza, ela tende sempre para fazer aquilo que é errado, né? Eu tive um pastor que até falava, gente, lembra que o errado a gente não precisa nem falar dele, porque as crianças já nascem sabendo. Então a gente tem muita dificuldade para ensinar o que é certo. Né? Então, a gente precisa ensinar o que é certo, a gente precisa estar atento às crianças e realmente fazer um trabalho com toda a atenção e dedicação.
Quer falar mais alguma coisa, pode pastor? Continuando aqui. Ô, Raquel, como que o departamento infantil tem atuado hoje na igreja? Olha, na nossa igreja nós temos um trabalho assim completo no sentido de ensino, né? Nós trabalhamos na escola dominical, a gente entende assim, escola dominical as crianças vêm receber ensinamento, vem receber conteúdo. Então, o professor que está lá, ele recebe um material sistemático para ensinar as crianças sobre o Velho Testamento, como que Deus se revelou, sobre o Novo Testamento, o Verbo que foi encarnado e todas as histórias e parábolas de Jesus. E no culto, a criança ela vem oferecer. Ela vem oferecer noite, né? O culto ao Senhor. Então, ali no culto, elas são participativas, elas oram, elas cantam. Nem sempre funciona tão bem assim, porque elas, às vezes, estão tímidas e não querem. Mas já aconteceu, vezes, a gente perguntar, quem vai orar hoje? E a gente tem 11 orações num culto. E a gente não impede as crianças de orar. Né? Então, no nosso trabalho funciona assim, a gente ensina a palavra de Deus, a gente ensina o respeito, né? A gente tem falado muito sobre a questão de entrar na igreja e ter reverência na hora da leitura da palavra. Então, a criança viu que está lendo, não entra, espera terminar a leitura. Viu que está orando, não entra, não interfere, ora onde você está, né? Não corra dentro da igreja. Então, a gente está, além de ensinar a palavra, né, nós temos tentado ensinar a reverência também ao Senhor. O nosso departamento ele conta com um material assim perfeito. Na escola dominical nós temos 2 anos seguidos de lição, então são de 2 em 2 anos cada sala. Então a criança está 2 anos numa sala, ela não vai ter uma lição repetida. Naqueles 2 anos, a cada 4 meses, ela vai ter uma temática diferente. A gente começa de acordo com as idades, algumas idades são para começar no Velho Testamento, outras idades começam no Novo Testamento. Aí começa do Novo para o Velho e as outras do Velho para o Novo. A gente vai seguindo essa sequência pedagógica, né? Ela é passada para a gente por pessoas que estão formadas, que prepararam esse material de forma muito bem feita. Então, a gente tem um conteúdo completo. E depois a gente tem os trabalhos de recreação, que a gente faz Tarde Kids, que a gente propõe relacionamento entre crianças e pais. A gente já teve escola dominical, onde estava inserido pais e filhos. A gente tem trabalhado dessa forma, para que haja essa comunhão na família e que as crianças entendam que quando elas estão no departamento infantil, é bom. Né? Isso é bom e os pais gostam que elas participem e o nosso trabalho também tem sempre sido voltado para que a criança trabalhe na igreja. Então, a gente sempre leva elas para cantarem na frente, para fazer algum teatro, para que quando elas crescerem, elas pensem assim, olha, o meu lugar é na frente, eu preciso trabalhar na obra do Senhor. Incentivar serviço, né? Isso, o serviço do Senhor, né? O discípulo de Jesus, para parecer com Jesus, ele precisa ter as atitudes de Jesus, voltando naquilo que a gente falou lá atrás, né? Eu não posso ser um discípulo de Jesus se eu não imito e não fazer nada, estar parado. Então, essa é a visão de departamento infantil que nós temos trabalhado aqui na igreja. Olha, vocês têm visto que esse papo tem sido bem abençoador. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, curta, deixe sua opinião aí nos comentários, compartilhe com alguém que está sendo bênção e vai continuar sendo daqui por diante. Quer acrescentar, pastor? Não, eu ia mencionar o seguinte, tudo que se ventila é sempre voltado para as Sagradas Escrituras, né? Numa igreja, por mais dinâmica que ela seja, por mais contemporânea que ela seja, o caminho didático sempre será as Escrituras, né? A gente pegar lá do Gênesis, como a Raquel mencionou, né? A queda do homem, né? A gente vê todo o processo de redenção, mostrando sempre às crianças da necessidade de um Salvador. Então, isso é o que o departamento da igreja aqui sempre tem priorizado. Pastor, o senhor pode falar um pouquinho para a gente o que a Bíblia diz sobre o ensino da criança? Vivi, é muito vasto, né? Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, mas eu gostaria de mencionar pelo menos algumas referências bíblicas para nós. Deuteronômio capítulo 6, verso 7, Deus ordena que seus mandamentos sejam ensinados diligentemente às crianças. Provérbios capítulo 22, verso 6,
somos instruídos a ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. O Salmo 119, verso 9, diz também sobre como o jovem deve guardar o seu caminho puro. Isaías 54, verso 13, todos os filhos serão ensinados do Senhor e serão grande a paz de teus filhos. Então, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente percebe essa, abre aspas, preocupação do próprio Deus. Jesus, quando está em um momento ali com seus discípulos, ele vai dizer assim, deixai vir a mim as crianças. Então, nós como igreja, equipe pastoral, a gente nesse tempo tem tido uma preocupação muito grande. Por quê? Porque nós vivemos um relativismo muito grande. Muitas crianças que nessa faixa etária já são acometidas por um alto índice, por exemplo, de ansiedade. Então, assim, nós temos aí tantas patologias visitando as crianças. Então, nós, como igreja, precisamos estar atentos, né? Nós, como equipe pastoral, precisamos procurar ensinar essas crianças, doutrinar biblicamente, preparando-as. Se Jesus voltar daqui 10 anos, aleluia, glória a Deus. Se ele voltar amanhã, melhor ainda. Mas nós não temos uma definição nas Sagradas Escrituras, por exemplo, acerca do ponto exato, do momento exato que Jesus vai voltar. Se demorar mais 100 anos. Nós precisamos de uma geração. E aí, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos a importância. O Salmo 78 vai falar sobre isso, de ensinar, de contar os feitos do Senhor para a próxima geração. Nós recebemos um bastão. Então, nós precisamos passar esse bastão da fé cristológica, da fé cristocêntrica, dos pilares do Evangelho para essa próxima geração. E o departamento infantil na igreja, ele tem essa finalidade. Nós, como liderança, como pais, como pastores, nós precisamos. Então, assim, o ensino das Sagradas Escrituras é muito claro sobre essa preocupação de gerar nessas crianças essa vivência com o Evangelho, esse conhecimento de Deus. Assim eu vejo à luz das Sagradas Escrituras. Esse texto de Deuteronômio, para mim, é um texto, assim, ele mexe muito comigo. É um texto que está todo marcado aqui na minha Bíblia, porque várias vezes eu leio, se eu tenho oportunidade de falar em algum lugar onde vai ter pais e crianças, eu penso, eu folheio a Bíblia, procuro outro texto, mas eu não consigo. Eu volto para este texto, porque ele fala assim, olha, tem que falar de manhã, tem que falar de tarde, tem que falar sentado à mesa, tem que falar andando pelo caminho, e esse caminho é o modo de viver. Então, você vai vivendo a vida inteira falando, né? Então, é uma constância. Às vezes, as pessoas falam assim, eu não tenho paciência com criança, esse não é o meu ministério. Nós não podemos falar isso. Porque a Bíblia, as referências em relação ao ensino da criança, ela está totalmente voltada àqueles que são responsáveis por elas. E é constante, não dá para você ensinar uma vez, né, um versículo, ou falar de Jesus uma vez, e isso fica gravado. Então é constante, é na hora do almoço, é na hora do jantar, é na hora de dormir, né? Então é constantemente. E muitas vezes, assim, até pra gente aprender também, Sim. a gente precisa de uma repetição. Sim. Então, assim, por que pra nós precisa de uma repetição e a gente pensa que com a criança vai ser uma vez diferente? só. Bom seria se a gente chegasse em casa e falasse assim, fulano, ó, não faz isso mais. Uhum. E no outro dia nada daquilo acontecesse. Né? Seria um bom sonho. demais. Se nós, seres humanos, né, cometemos pecado, ainda pecamos, apesar de depois que nós chegamos ao Evangelho, né, que Cristo, o Espírito Santo faz a obra no nosso coração, nós entendemos que estamos no processo da santificação, né, é um Sim. caminho, e nós ainda erramos. Sim. Imagina as nossas crianças. E esquecemos, né? Às vezes a gente esquece que a gente tinha que ter uma vida devocional, né? Mais eficaz. E as crianças que estão em forma de aprendizado? Vai ser um pouquinho, vai, né, necessitar um pouquinho mais de repetição, um pouquinho mais de atenção. Quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha sempre essa conduta. Todos os dias à noite, a gente contava história. Eu contava história bíblica para eles. E eles gostavam tanto que chegou uma fase que eles sabiam as histórias de cor. E às vezes eu estava muito cansada e já assim, quase cochilando, errava algum ponto da história. Mãe, não é desse jeito que conta a história.
né? Eu não estava contando um erro, talvez eu trocava uma palavra. E eles estavam ali, na hora de dormir, eu pensando, já está dormindo? Não, mãe, você contou a história errada, então eu tinha que voltar e contar tudo de novo. Né? E já aconteceu, vez deles pequenos, eu contar a história, por exemplo, de José, que sempre foi a preferida lá de casa, 8 vezes. Eu me lembro, gente, é a 8ª vez que eu vou contar essa história, mas conta só mais uma vez. Então, assim, né, é preciso ter persistência. Vivi, ainda pegando um gancho aí, e é tão gratificante quando a gente vê o fruto, né? Vocês que já têm mais anos, né, que estão aqui na igreja, eu só tenho 10. Quando você vê uma criança, né, Raquel, no departamento infantil, depois ela chega na fase da adolescência, Sim. depois ela entra na fase da juventude, e você vê que ela continua trilhando os caminhos do Senhor. Você fala assim, talvez foi aquela criança que deu até um pouco mais de trabalho lá, né? Sim. Deu um pouquinho mais de canseira no departamento infantil, mas quando você vê, às vezes se tornou até um pastor, um obreiro, um missionário. Isso é extraordinário. Você olha no retrovisor e fala assim, nossa, como valeu a pena. A gente está trabalhando essa dinâmica agora com os professores, porque cada domingo tem uma coordenadora, né? Nós somos 4 coordenadoras, tem uma na secretaria. E a gente tem sempre tentado falar assim, aquela criança que dá mais trabalho, né? Que exige um pouquinho mais de repetição, exige, às vezes, a gente pegar ela, sentar um pouquinho ali na secretaria, acalmar essa criança. Acontece fatos de criança que nós não conseguimos acalmar, então a gente precisa do apoio dos pais, e a gente chama esses pais. Mas quando é conosco, e às vezes elas dão mais trabalho, precisa repetir isso mais vezes, a gente tá assim, olha, deve ser missionário, deve ser pastor, né? Esse Não que seja um estigma, né? Mas acontece, a gente tá tentando visualizar. Às vezes eu chego lá, eles estão assim, muito agitados, geração de profetas, em nome de Jesus, acalme-se. E eles ficam assim, olhando assim, que isso, tia Raquel, tá acontecendo que é isso, aqui nessa sala? Porque tem hora que a gente não sabe lidar também, porque eles têm muito mais energia do que a gente. Eles são um número muito maior, então a gente tem que arrumar algumas dinâmicas ali para nos ajudar também. Porque em alguns momentos pode ser frustrante a sensação de não conseguirmos estar fazendo aquilo que era proposto ser feito. Tanto quanto professores, quanto a gente na coordenação do Ministério Infantil, existem momentos de frustração, de tristeza, porque parece que a gente não está conseguindo. Parece que a gente não, por mais que nós estejamos repetindo, nós estejamos fazendo o nosso melhor, existem situações que nos levam a sentir, poxa, eu sou incapaz, eu não estou fazendo bem feito. Né, os professores são obreiros do Senhor que oferecem o seu trabalho e às vezes eles chegam assim, Raquel, eu não dou conta, eu não sei fazer. Mas a gente precisa ter fé que é o Senhor que nos capacita, né? Que é o Senhor que vai nos ajudar nessa tarefa. Mas até em casa a gente vê também essa dificuldade. Igual lá em casa eu tenho a Olivia, né, de 6 anos, e todo dia também a gente senta com ela, conta uma história, ensina a orar. Ensina principalmente a pedir para ser obediente. Jesus ensina a ser obediente. E às vezes a gente pensa assim, parece que não está aprendendo nada ou não está entendendo nada do que eu estou falando. E a gente teve uma experiência muito boa com ela ontem. O Davi que estava me contando hoje, né, que ela teve na casa da avó dela. E ela viu uma caneta lá, ela falou, não, vovó, eu queria muito uma caneta dessa. E eu pedi meu pai falou que não tinha dinheiro para comprar para mim agora, mas que quando tivesse ele ia comprar e ia me dar. Aí a avó dela falou assim, pode ficar com essa caneta para você então, Olivia. Vovó, então Deus ouviu minha oração porque eu orei pedindo essa caneta para ele. Então foi ele que te falou que era para me dar. Então assim, a gente ensina as histórias, ensina a importância da oração e às vezes na hora que menos espera, sim, eles elas acreditam. Demonstram que creu naquilo e que aprendeu aquilo de alguma maneira, né? Uma vez a gente estava ensinando sobre o Pai Nosso para elas. E aí uma criança especial, né, falou assim, tia, eu não gosto de pão. Eu assim, não! E assim, a gente tá tão focado em ensinar, né, a escritura, não, mas aí ela assim, eu gosto de biscoito. Assim, amém! Glória a Deus! Jesus vai prover aquilo que você precisa, aquilo que você gosta, porque algumas questões nos pegam despreparados. Crianças gostam e de aí, fazer pergunta aleatória. A gente passou... Nessa época, nós estávamos com um kit para elas trabalharem em casa. E dentro do kit, a gente tinha colocado um biscoito.
Eu fiquei sabendo depois que a criança chegou em casa e falou pro irmão dela: eu orei, eu falei com Jesus que eu não gostava de pão e ele me deu meu biscoito. E a criança tinha 6 anos e ela tinha certeza que aquele biscoito tinha a ver com a oração do Pai Nosso, que ela pediu no Pai Nosso, não pão, né? Porque ela não gostava de pão, ela queria o biscoito e ela recebeu. Então eles creem, eles têm essa fé, né? Ainda de forma pequena ali, mas a glória de Deus é que Deus vai se revelando continuamente, né? Nas nossas vidas e na vida dessas crianças também. Vivi, para sintetizar essa pergunta, é uma prioridade, né? O olhar nosso para o ensino das crianças é uma prioridade para que elas cresçam com uma fé madura, né? Crentes maduros, jovens maduros, capazes de tomarem decisões acertadas. Então, esse é o momento, essa é a faixa etária de absorção, né? A Raquel ainda pode falar com mais propriedade. Esse é o momento que eles estão sugando tudo. E nós, como igreja, precisamos colocar isso sempre como uma prioridade, com vistas à eternidade dessas crianças, uma fé salvadora para eles. Então, aproveitando o gancho do assunto aí, a gente vê que muitos pais deixam de trazer, né? A gente sempre vê na frente sendo feito esse apelo: pais, tragam seus filhos, né? Não impeçam, né, as crianças de virem até Jesus. Nosso Léo, não impeçam. Né? Não impeçam as crianças de virem até Jesus e tal. Qual a importância das crianças virem à igreja, de estarem aqui congregando? Quer responder primeiro? Pode responder primeiro. Hebreus, né, capítulo 10, verso 25, nós somos encorajados a não deixar de congregar. Sim. E esse mandamento também, ele se enquadra para as crianças, né? A importância de congregar, a importância de aprender. O Salmo 122, verso 1 vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, assim, não é um fardo, não é um peso. E certa vez, talvez se for necessário, depois vocês cortem aí. Meu pai, eu estava fazendo uma pirraça e meu pai me bateu, me deu umas boas chineladas. E aí estava próximo da gente um policial. E aí o policial falou assim: rapaz, não bate no seu filho não, tão novinho. E aí palavras do meu pai: estou batendo hoje para você não bater amanhã. Então, o que eu quero trazer para essa realidade? Nós precisamos trazer as nossas crianças para perto do Senhor, para a casa de Deus. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos isso agora, se nós não valorizarmos esse momento que nós temos, e nós passamos pela pandemia, o quão ruim foi não poder estar na comunhão, não poder estar presencialmente, né, na adoração, onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Como foi negativo o momento da pandemia. E aí nós passamos pela pandemia e tem muitos pais, muitas famílias que engataram a quinta marcha e não querem voltar, né? E é necessário porque na presença, na igreja, elas vão receber alimento sólido para que amanhã ou depois, você que é pai que está nos assistindo, traga seu filho para a igreja, traga seu filho para a casa do Senhor, para que jamais você tenha que buscá-lo, às vezes, em uma boate, ou em uma situação, ou perdê-lo. Então, assim, é muito relevante isso. É que ele aprende a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Sim. Ela é bússola para a nossa estrada, para a nossa peregrinação, aqui estamos. Então, quando você faz essa pergunta, eu vejo essa relevância muito grande de trazer, dos pais mudarem suas agendas, se adequarem e falar assim: não, meu filho precisa estar na casa do pão, na casa de Belém, né? Raquel, priorizar, né? Eu sempre gosto de usar essa palavra, prioridade, né? O reino de Deus precisa ser uma prioridade. Existem estudos, né, de pessoas que já estão trabalhando com evangelismo infantil há muito mais tempo do que eu, e eles falam muito sobre a janela 4:14, que fala sobre a conversão até os 14 anos.
Então, só 85% dos crentes fiéis, que são pessoas que trabalham, que são produtivas dentro da igreja, elas se converteram dentro dessa janela evangelística. Então, assim, 85% é um número muito grande para a gente entender que nessa faixa etária, se a criança consegue encontrar o Salvador nessa idade, ela vai ser um cristão produtivo. Não quer dizer que nas outras idades não se converta. Por exemplo, na adolescência, o número cai muito, né, para que eles se convertam. O número hoje é muito maior, que eles se afastem na adolescência do que eles aceitam. Por exemplo, 1% dos crentes que se converteram adultos, eles são funcionais na igreja. O que isso quer dizer? Tem pessoas que se converteram na fase adulta e ele é aquele crente que vem um culto por semana, ele não participa da escola dominical, ele não participa de nenhum evento da igreja. E participar dos eventos quer dizer que a gente precisa de mão de obra para tudo. A gente precisa, às vezes, de uma pessoa que vai servir um suco, né? Que vai ajudar na cozinha, que vai simplesmente estar atento para saber se a criança não vai sair ou entrar por alguma porta que ela não devia entrar. Então, existem muitos crentes que eles não são funcionais, eles são cristãos, mas eles não são funcionais. A gente tem até uma forma engraçada, né? Que é aquele crente prego. Pregou no banco e não saiu de lá nunca mais. Então, é 1%. SSS, né? Salvo e satisfeito. Isso. Então, assim, é na infância, nessa janela evangelística, que nós vamos ter uma igreja funcional no futuro. Então, se o seu filho tem um encontro com o Salvador nessa janela evangelística, ela, na vida adulta, ela vai ser um cristão funcional. Outro detalhe interessante, que eu acho maravilhoso, é que a chamada pastoral, a chamada missionária, ela acontece entre os 7 e os 9 anos de idade. Entre os 7 e os 9 anos de idade, a chama do Espírito Santo começa a brotar nesses coraçõezinhos. Esse estudo não é um estudo de um ano, ele foi feito durante muito tempo, por pessoas sérias, por pastores que durante mais de 35 anos de ministério têm dedicado a esse estudo. Né? Então, olha para você ver, quando eu vi esse dado, ele mexeu muito comigo. Eu não imaginava que aos 7 anos a criança pudesse sentir o chamado. E uma vez a gente estava trabalhando com ele sobre missões e a gente começou a falar sobre o que estava acontecendo na África e uma criança começou a chorar copiosamente. Né? A tia estava na sala, ficou muito desesperada, eu estava na secretaria resolvendo alguma coisa para levar para ela. Olha, a fulana está chorando muito. Tá chorando, assim, parecia que alguém tinha batido naquela criança, a gente não conseguia entender no primeiro momento, e conforme a gente acalmou ela, ela suspirou, tia, Deus falou comigo que eu vou na África. Aí o que a gente fez? Todo mundo começou a chorar também, porque, gente, é maravilhoso saber que o Senhor chama numa infância muito tenra ali, e a gente tá distraído, tá priorizando outras coisas na infância, tá sobrecarregando as crianças com tantas ocupações. E se o Senhor chamar, né? Você está preparando para esse chamado? Eu sempre orei pelos meus filhos assim, Senhor, faz a tua vontade na vida deles e que eu possa ver neles aquilo que o Senhor está chamando, está preparando, está fazendo. Então, assim, a gente precisa buscar isso. A gente vê muito esse preparo para a vida aqui, né? Sim. E às vezes o preparo para a vida eterna fica em segundo plano. Eu costumo sempre dizer, às vezes o próximo Billy Graham vai ser seu filho, você não está dando a devida atenção, sim, né? Às vezes o próximo Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, vai ser o seu próprio filho. E às vezes a gente acha, mas que é isso? Não, meu filho tem que ser um médico, meu filho tem... Não é demérito nenhum, não é isso que eu estou colocando. E nem estou dizendo que as crianças desse tempo não têm que estudar e não têm que buscar uma boa profissão. Mas não podemos perder de vista o que é eterno. E ser um cidadão do céu, gente, ser um pastor, ser um missionário, isso é um privilégio. Ser um profeta de Deus, isso é um privilégio. Isso é algo assim extraordinário. Claro que as pessoas às vezes não conseguem olhar nessa perspectiva, né? Principalmente diante dos contextos que nós estamos vivendo aí. Mas tem um momento, por exemplo, lá em Lucas, que a gente vê que Jesus vai utilizar os pães e os peixes de uma criança que estava lá com o seu lanchinho, né? Então, assim, é algo primoroso demais as crianças estarem
na casa de Deus, na presença de Deus, e Deus fala. Aquele momento ali que nós temos, né, no culto à noite, onde o pastor Neilson sempre ora pelas vidas das crianças, eu estou ali caladinho, eu falo, Senhor, que tem ali um pastor, um missionário, Deus, em nome de Jesus, para que a gente possa continuar essa obra, né? E é um tempo necessário de que se levante esses missionários, esses profetas, esses pregadores, esses evangelistas, porque o que a gente vê hoje, tem muitas pessoas falando, tem muitas pessoas fazendo barulho, né? E tem algumas pessoas até fazendo um trabalho eficaz, mas é necessário alguém que faça um trabalho igual esses nomes que o pastor citou aqui. Foram pessoas que ficaram como referência. E hoje a gente não está vendo uma delonga nesses ministérios. Vem a pessoa, explode e de repente você não está ouvindo mais. Porque ela começa ali falar de outros assuntos e começa a envolver em assuntos que não são tão direcionados com a palavra. A gente está com falta de pessoas que estão totalmente comprometidas com o ministério. Né? Evangelistas, pessoas que são professores bíblicos, que conhecem, que entendem, que sabem ensinar, né? A gente tem essa dificuldade, às vezes, dentro da igreja. A pessoa que, vamos supor, ela tem facilidade de pregar. E, às vezes, ela não consegue dar aula, ela não está formada para isso, e é preciso ter esse entendimento, né? Uns são chamados para pregadores, outros são chamados para mestres e vai ensinar, e outros vão pregar, e às vezes uns vão ensinar e vão pregar também, e é preciso ter essa diferença de pregadores e de professores. Tudo isso vai sendo formado nesse ministério, vai sendo formado não só quando os pais trazem as crianças para a igreja, mas quando eles estão na igreja também aprendendo, né? Porque eles não aprendem também a fazer aquilo que eles foram chamados para fazer e ainda estão impedindo a nova geração, de alguma forma, de receber. A criança, ela fica muito desmotivada quando ela não veio o domingo anterior e no próximo domingo fala da lição passada, ela se sente prejudicada. Ela se sente envergonhada porque ela não estava semana passada. Eu falo isso com muita experiência e com muita propriedade, porque quando eu entro na sala e pergunto assim, quem se lembra da lição da semana passada? Alguns levantam a mão e falam, e outros levantam a mão com uma tristeza no olhar. Tia, eu não estava aqui semana passada. Meu pai não me trouxe na igreja. Então, eles se sentem roubados de alguma forma. É claro que eles não sabem expressar isso com clareza, mas é visível no rosto deles que eles se sentiram prejudicados de não entender qual que é a sistematização da próxima lição. E aí, há uma coisa muito interessante na mente da criança, que quando ela não entende algum assunto, o cérebro dela paralisa. Isso é um estudo, né, que eu acompanho, psicólogos, pedagogos. Quando a criança tem alguma confusão, que ela não entende do assunto, o cérebro dela fica ali parado naquele assunto para ela tentar entender. Então, quando eu falo assim, olha, não veio domingo passado, a gente falou disso, ela vai ficar parada ali, tentando entender o que foi falado no domingo passado, e ela não vai conseguir absorver a lição daquele domingo. Ou seja, o prejuízo é muito grande, porque ela vai... 2 domingos. 2 domingos seguidos. Isso, gente, muita gente não pensa, não sabe disso. Então, eles ficam muito chateados. Quando a gente faz café da manhã, que a gente faz tarde kids, e que eles não estão, quando eles encontram com a gente, assim... Ô, tia, eu não pude vir. Então, assim, é um prejuízo muito grande, né? Você guardou uma lembrancinha para mim. Às vezes a gente nem fez a lembrancinha, mas eles se sentiram roubados, né? E isso é tão bom se ouvir, né? Igual a Raquel tá mencionando, de uma criança que sente falta, sim, né? Sim. O pai, a mãe, precisa ter essa atenção. O seu filho está sentindo falta de um bom alimento. Ruim seria se você chamasse ele para ir à escola bíblica dominical, para ir ao culto, e ele falasse, não quero. Não quero ir, mãe, não quero ir, pai. Então, se ele deseja... Nossa, a gente precisa, como pais, né? Precisamos estar atentos a esses detalhes. Quando terminou a pandemia, teve uma criança que fez uma oração que eu não consegui encerrar o culto depois. Tamanho foi o meu choro. Porque ela, com 7 anos na época, ela orou e falou assim, muito obrigada porque eu estou na sua casa hoje.
Foi muito, Senhor, foi muito difícil ficar esse tempo todo sem estar aqui com meus irmãos, aqueles 7 anos. E assim, Senhor, nunca mais o Senhor permita esse vírus vir para o Brasil, porque, né? Nunca mais, porque nunca mais eu quero ficar tanto tempo sem vir na sua casa. Ela assim, gente, aquilo me deixou quebrada. Eu comecei logo a chorar, ela estava muito feliz e numa oração sincera. Senhor, não deixa mais o Covid vir para cá, para que a gente nunca mais deixe de vir na tua casa. Aí a gente vê a importância dos pais trazerem. Me dá mais um tempinho nessa pergunta, que é o desenvolver de relacionamento, né? Quantas amizades que nascem dentro de uma escola bíblica dominical? E amizades, via de regra, saudáveis, sim, que vão perdurar. Você, Vivi, né? A gente vê nas suas redes sociais as amigas que você tem, que é daqui da igreja, que algo que eu sempre comento com os adolescentes, né, é que eu falo com eles assim, ó, minhas amigas de hoje, assim, é de longa data, mais de 20 anos juntos, né, que eu conheci aqui na igreja, crescemos juntas, hoje os nossos filhos crescem juntos. É lindo, eu né? acho isso, assim, encantador, saudável, sim, amizades saudáveis, né, isso faz toda a diferença lá na frente. Por quê? Porque no meio... no mundo, digamos assim, você vai ter muitas influências negativas. Então, sim, se você tem a oportunidade de trazer o seu filho, às vezes seu filho não estuda numa escola cristã, né? E aqui eu não estou defendendo ou criticando, mas se você tem uma condição, né? Mas se você tem a condição de trazer seu filho para a igreja, onde ele vai ter ali a oportunidade de desenvolver amizades verdadeiras, genuínas. Quem sabe, às vezes, né? Eu costumo brincar com a Luísa tem 13 anos, eu falei, quem sabe vai que o seu futuro marido está lá na nossa igreja. Eu tenho foto. Não, mas aqui, eu tenho foto lá em casa, de acho que quando eu tinha 8 anos, e na mesma foto o Davi estava. Tá vendo? Foi numa cantata que teve do departamento infantil. Eu tenho uma foto salva lá. Então, assim, são coisas que a gente precisa se atentar, né? Além desse relacionamento interpessoal, o relacionamento com Deus, né? Você vai vendo ali no culto público outras experiências, outras pessoas, as crianças vão vendo, do mesmo jeito que elas absorvem o que não é bom, elas vão absorver o que é bom, né? A adoração, a prestação de culto ao Senhor, o momento de oferta, o quanto isso é importante, as crianças aprenderem elas a ofertar, gostam de ofertar, né? Então, assim, é toda uma dinâmica que envolve, que se o filho não vem, ele perde essa chance, né, de construir essa ponte ali no coração dela. E falando de um assunto de ansiedade, depressão, que tem assolado muito a adolescência, né, e a própria infância, é que quando você tem amigos, você consegue falar com os assuntos que muitas vezes você não fala com seus pais. Sim. E se você tem amigos que estão inseridos na igreja, que tem a palavra do Senhor, eles terão conselhos. Né? Hoje a gente vê que falta um pouco essa parte na igreja de conselheiros, de pessoas que estejam preparadas para aconselhar, e se Deus quiser o Senhor está levantando pessoas nesses dias em nome de Jesus. Mas há uma diferença quando o seu filho tiver qualquer dificuldade e os amigos deles confessam Jesus, porque eles terão capacidade, às vezes, amigo, eu não sei falar desse assunto, é melhor você falar com o pastor, né? Melhor você falar com a tia Raquel lá do departamento infantil, vai procurar Vivi lá nos adolescentes, mas esse amigo cristão, ele vai ter um conselho. Porque em todo o tempo nós somos direcionados pelo Espírito Santo. E a criança que está na igreja, ela tem contato com o Espírito Santo, porque ele é atuante, real dentro da igreja. E disso nós não abrimos mão de jeito nenhum, né? A nossa fé é que o Espírito Santo ele está atuando no nosso meio, ele está agindo. Então, se a amizade do seu filho é uma amizade cristã, ele tem possibilidade de receber bons conselhos. Se ele for procurar essa amizade fora, né, da congregação dos santos, ele vai ouvir conselhos assim, terríveis. Deixa isso pra lá, sua mãe não sabe de nada, seu pai é um sei lá, um opressor. Eles gostam muito de usar essa palavra hoje em dia, é um opressor. Família tóxica. Sua família é tóxica, misericórdia. Às vezes a gente escuta coisas assim fora da igreja e é assustador. Essas são pessoas que são formadas longe do caráter de Cristo.
É isso que eles têm para oferecer. E mesmo que você olhe para uma criança e fale assim, esse menino não sabe de nada. Esse menino está inserido no meio onde o Espírito Santo de Deus está. E quando for necessário, o Espírito Santo de Deus vai agir através dessas crianças, desses jovens e adolescentes. Nós cremos assim. Amém. E qual é a importância dos pais para o departamento infantil? A gente já falou um pouco, né? Essa é uma boa pergunta. A gente parece que já está nesse assunto há um tempo, né? Porque a gente começou a falar até sobre essa questão da criança desenvolver na igreja, né? O pastor Wellington falou também, de trazer para ter essa comunhão uns com os outros. Você falou um pouco dessa questão da pandemia. Quais outros pontos a gente Os pais, assim, além de trazerem as crianças, né, de estarem envolvidos conosco, é acompanhar o ensino que está sendo dado. Né? O que você aprendeu na escola dominical? O que foi contado hoje? De uma forma não de cobrança, mas é gostoso você ouvir isso. Isso foi sempre uma prática comum na minha casa, sempre no almoço de domingo, nós comentávamos as lições. E até hoje é assim, não mudou. Já comentou. Todo domingo. E se tem algum assunto polêmico, a polêmica continua lá em casa, até a gente chegar ali num acordo comum, né? De entendimento. Os pais, eles precisam estar presentes naquilo que os filhos aprenderam. E se o filho não se lembra da história dominical, não é para também acusá-lo, né? Falar assim, nossa, mas então domingo que vem você preste atenção porque eu quero ouvir. Recentemente eu estive com eles na sala porque as professoras passaram mal e não estavam presentes, e eu dei uma lição de um livro de forma geral e falei assim, olha, façam um desenho, cheguem em casa e contem para os pais a história que vocês aprenderam hoje. De noite, alguns pais me disseram, olha, eles contaram mesmo a história. Do jeito deles, eles não vão conseguir, às vezes, dar todos os detalhes. Mas é preciso esse contato dos pais. Os pais se preocuparem com o que eles aprenderam. Demonstrar um interesse. Demonstrar um interesse. Mostrar para as crianças que aquilo é importante. Outra forma que nós precisamos dos pais também é que eles se disponham a trabalhar. Às vezes a gente está precisando de ajudantes em alguma sala, né? É preciso que a criança veja os pais trabalhando também no departamento infantil. Eles, olha, meu pai, minha mãe, né? Eles são tio do departamento infantil. Os meus filhos, desde pequeno, eles sempre olharam assim. Olha, minha mãe faz teatro. A primeira vez que eles me viram na frente da igreja foi fazendo um teatro de Natal. A Débora estava com 4 anos e o Tiago com 7. Eles ficaram paralisados. E quando eu desci daquela peça de teatro, a primeira pergunta dos dois foi assim, quando que eu vou poder fazer teatro na igreja também, mãe? Porque foi a primeira vez que eles me viram lá na frente. E eles sempre foram assim, eu dando aula, eu nunca tive dentro de sala, olha, na sala eu sou sua mãe, não, na sala eu sou a tia de todas as crianças, então não tem preferência. E eu preciso que os pais, quando entram também numa sala de departamento infantil, que eles não ajam como pais, mas ajam como discipuladores de criança, porque às vezes a gente vê essa preferência. Se o pai está na sala que o filho está ali, ele continua sendo pai. Ele não é discipulador. Então, a gente precisa da ajuda dos pais para que eles entendam isso, que é importante. O pai e a mãe, eles ficam maravilhados quando veio algum homem dando aula lá. Você viu o tio hoje? Eles saem comentando de lá. Às vezes eles aprontam, eles às vezes conversam, são crianças saudáveis. E às vezes a pessoa que está lá pensa assim, aqui é um culto, e vai acontecer aquele culto com total reverência. É reverente na linguagem da criança, então às vezes ela é mais agitada, às vezes ela tem algumas atitudes que parece que não está prestando atenção, mas ela está ali, está absorvendo, e ela consegue sentir o ambiente. Ela consegue sentir o quanto a gente está envolvido com elas. Recentemente o pastor orou por elas lá na frente, como todo domingo, e nesse domingo especificamente, ninguém fechou o olho, estava todo mundo conversando, e aí eu fiquei muito brava. Subi e falei, gente, eu estou muito triste, eu estou com vergonha que vocês estavam com os olhos abertos lá na frente, na hora que o pastor estava orando por vocês, que coisa feia. E aí ficou todo mundo num silêncio. Eu espero que agora a professora que vai dar aula, vocês não me passem mais vergonha, fiquem em silêncio e deixem ela contar a história toda. Desci, fiquei ali na porta, no final do culto, todos eles desceram e me deram um abraço. Né? Eles entendem as coisas. E quando um pai e uma mãe está apoiando o departamento infantil,
torna ainda mais sério esse trabalho para eles. Olha, meu pai e minha mãe também trabalham no departamento infantil. Então, a gente precisa da colaboração dos pais nesse sentido, de apoiar o nosso trabalho, de dar continuidade às temáticas que são colocadas para estudo, conversar com seu filho. O que é? Você teve alguma dificuldade hoje na história? Teve alguma coisa que você não entendeu? É importante que os pais falem com seus filhos a esse respeito. Não é uma cobrança, é um momento de comunhão na família também. Então, eu acho que essa seria uma colaboração, assim, extraordinária, porque a gente vai saber, eles sabem que quando chegar em casa, vão falar sobre aqueles assuntos, então eles vão estar mais aptos a aprender aquilo que está sendo ensinado. Efésios capítulo 6, verso 4, a gente consegue absorver lá também essa responsabilidade dos pais, né? E eu vejo que precisa haver uma parceria, sabe? Uhum. O pai precisa olhar para o departamento infantil como parceiros, né? Sim. Não adianta o pai às vezes chegar e ver uma situação e querer brigar ou afrontar. Não, o departamento infantil é um parceiro, só que é um parceiro que, por exemplo, nós temos 1 hora de escola bíblica dominical, mas dentro dessa parceria o maior percentual começa em casa. Sim. Né? Então, dentro dessa parceria, como a Raquel mencionou, o ensino já precisa estar acontecendo lá dentro de casa. Quando chegar na escola bíblica dominical, será apenas um complemento. Gente, a fala, né, a verbalização influencia, mas o exemplo, ele arrasta. Se tiver acontecendo já dentro de casa, né, como nós mencionamos aqui nos bastidores, o culto doméstico, né, aquele bate-papo, como você acabou de mencionar aí, sobre as lições, ter esse momento, quando chegar assim na igreja, vai ser muito mais fácil. Vai ser uma muito continuidade, mais fácil. né? Tem outra coisa também que a gente conta muito com a colaboração dos pais, e isso às vezes causa um certo incômodo, uma tristeza, sei lá, um sentimento ruim, porque nós temos algumas regras e às vezes os pais não querem cumprir essas regras. E aí o pai, ele tem 1 ou 2 filhos e na sala nós temos 20 crianças, né? Um pai, ele consegue controlar 1 ou 2 filhos. Nós, para controlarmos 20 crianças, nós precisamos de algumas regras, né? Não se leva brinquedo para a igreja. E algumas crianças hoje, elas entendem. Ô tio, eu trouxe aqui meu brinquedo, mas eu estou colocando na estante. E aí, ou trazem uma comida, um biscoito, a gente fala, olha, deixa o biscoito com a professora, se a criança não pode, né, tem que ter aquela alimentação. Avisa a gente antecipadamente, porque a criança enfia a mão dentro da bolsa e as outras crianças, elas não entendem que aquele biscoito é especial, porque ele não pode participar dos outros. Todo mundo quer participar. E aí gera um problema. Assim, quando levam um brinquedo para a sala, e todo mundo quer pegar aquele brinquedo. A gente tem brinquedo, a gente tem atividades com eles, mas eles querem o brinquedo que veio de casa. E isso é um problema que às vezes a gente enfrenta dentro da igreja. O pai e a mãe ficam chateados quando a gente fala, não pode trazer o brinquedo. Ou traz o brinquedo e coloca dentro da bolsa, ou deixa na estante, que eles têm as estantes lá, mas tem uns que não aceitam. E o pai não colabora com a gente nesse sentido. As crianças estão sempre trazendo coisas de casa. E dentro da sala, com 20 crianças, é muito mais difícil de controlar, porque a criança não quer compartilhar o brinquedo que ela trouxe de casa. E as outras querem o brinquedo que veio de casa, não quer o brinquedo que está na sala. Até porque é diferente do que ela tem na casa Exatamente. dela, Na né? sala a gente tem umas limitações de brinquedo até para a gente poder conter, né, a atividade que eles vão fazer. Então, assim, a gente precisa do apoio dos pais no sentido da regra. Por exemplo, estamos no meio do culto. O professor começou a lição, a gente conseguiu acalmar, fez o louvor, fez a oração, e o pai chega atrasado e abre a porta. Gente, acabou. Os nossos minutos que nós tínhamos de concentração com essas crianças, eles foram quebrados. A gente vai precisar de pelo menos mais 10, 15 minutos para acalmá-los de novo. Se eu já tive 15 minutos e perdi mais 15 minutos e perdi, e eu tenho só 45 minutos com elas no culto, eu perdi meia hora.
Então, se os pais não colaboram com a gente nisso, fica muito mais cansativo para todos nós, eu como coordenadora, as outras coordenadoras e o professor que está na sala, que muitas vezes é uma pessoa que está no processo de aprendizado. Então, a gente precisa muito da colaboração dos pais nesse sentido. E isso dentro da igreja não tem sido fácil, porque os pais não conseguem entender essa linguagem. Acha que a gente está querendo mandar, que a gente está querendo saber mais, e não consegue compreender que essa dinâmica que a gente estabeleceu é para poder dar o melhor dentro da sala. E se você vai numa escola comum, secular, você, mesmo como pai, você não consegue chegar lá e entrar da maneira que... tem regras também. Todo lugar tem regras. Mas a igreja é sempre vista assim, aqui é a casa do pai, eu posso fazer qualquer coisa na casa do pai, mas não é assim, não pode ser visto dessa forma, né? A gente costuma ter... sei lá, no culto infantil de 6 a 10 anos, já chegou a fase da gente ter 42 crianças dentro da sala, né? Entre 4 e 5 anos, que é uma fase que eles estão completamente ativos de subirem em cima da mesa, né? A gente já teve criança aqui que pulou janela. Ele pulou janela, assim, como assim pulou janela? Pulou, colocou a cadeira e pulou a janela. E a gente passa muito aperto. Então é preciso que os pais entendam que a gente não está controlando só o filho deles, a gente está controlando 20 crianças. Imagine 20 crianças de 4 e 5 anos. Na sala de 2 e 3 já chegou a vez da gente ter 14 bebês na sala de 2 e 3 anos, imagine. Eu já cheguei lá, a pessoa tá assim, o que a gente faz com eles, Raquel? Começa a chorar também. Porque eles são pequenos, eles não conseguem compreender os limites, então às vezes eles ficam muito agitados. Já houve casos da gente estar dançando com eles, aí o que estava do lado aproximou demais, o que estava assim, pá! Você encostou em mim. Então a gente tem essa dinâmica toda. Eu preciso que os pais confiem no nosso trabalho. Eu preciso muito que os pais respeitem as nossas regras. As nossas regras são para fazer o melhor para os filhos deles, né? Para que a gente possa fazer um bom trabalho. Eu tenho uma experiência de 15 anos de ministério. Então, às vezes é mais fácil para mim, mas a gente tem que ver, nós estamos formando pessoas para trabalhar. Às vezes eu estou com professores na sala que é a primeira vez que ele está dando lição, então ele está tenso, vai ser difícil para ele, então um brinquedo é suficiente para desestabilizar esse professor, que é a primeira aula dele ou a segunda. A gente tem os professores no primeiro semestre, eles são ajudantes, e no segundo semestre eles vão dar aula, né, no culto infantil. Então, às vezes, é um dia de tensão. Chega um brinquedo, chega um biscoito diferente, e ali é suficiente para desestabilizar. Então, a gente precisa. O professor começou a contar a história. Os pais chegam atrasados na hora do culto. Abre a porta. Pronto. A gente precisa dessa atenção. Essa parceria no discipulado, ela é fundamental. Fundamental. Uma pergunta que está aqui na nossa pauta, até as dificuldades que vocês enfrentam, né, como Ministério Infantil diante das famílias. Essas maiores essas dificuldades. São as maiores dificuldades. Teria alguma outra que você acha que é relevante? Não, assim, de forma direta, essa é as maiores dificuldades que a gente enfrenta no Ministério Infantil. É a pessoa entender que aqui é uma igreja e nessa igreja nós temos obreiros que estão sendo preparados ainda para a obra. Nós não fomos formados em faculdades, né? São pais, mães, jovens, adolescentes, né, que se voluntariam para esse trabalho. E eles não estão prontos ainda, eles estão se preparando. Algo que talvez para mim e para as outras coordenadoras seja mais fácil, porque a gente está mais tempo. Nós precisamos ter paciência, que tem outros que ainda estão começando a aprender. E precisa dessa calma. Calma, vai conseguir chegar lá. A gente tá com uma equipe boa, uma equipe que está comprometida, que quer trabalhar, que ama as crianças. E elas estão nessa fase de aprendizado. Então, é preciso ter paciência com eles também. Pastor Wellington, como que é possível manter os princípios e ensinos para a nova geração que enfrentam uma atualidade tão avessa? Vivi, tem um texto aqui que eu gostaria de mencionar, que é o que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, vai falar sobre chegará um tempo onde as pessoas não suportarão a sã doutrina. Né? Então, assim, nós precisamos manter a fidelidade às Sagradas Escrituras, independente da situação que seja. Então, assim, enfrentar
esse tempo que nós estamos passando por ele, de relativismo, de humanismo, onde as pessoas querem a todo custo tirar o crédito, né, a veracidade da Bíblia e colocar o homem no centro, né, colocar todas essas situações que nós estamos vendo aí, requer de nós, como liderança, como igreja, como departamento infantil, fidelidade às Sagradas Escrituras a todo custo. A todo custo. Eu abri aqui a minha Bíblia, eu fiz questão de trazer esse texto, que o pastor também já fez referência sobre ele. A minha página, ela está até fora da Bíblia, ela arrancou, porque ela foi usada muitas vezes como uma ferramenta de consolo para mim. Uma certa vez eu estava ouvindo uma entrevista de um certo personagem gospel, e ao ouvir aquela entrevista, me surgiu um sentimento terrível, porque ela estava falando de uma vida cristã que estava distante de princípios. Ela falava de Jesus, mas eu conseguia ver nela que ela não era real. Isso é muito estranho, você olhar e falar assim, que é isso? Isso não é Jesus, isso é outra coisa, isso é o homem no centro e não é Jesus. E aquilo me deixou muito confusa. Eu pensei assim, gente, como que a gente vai falar de Jesus num tempo em que vozes falam tão mais alto do que nós, né? Que me quebrantou muito. E na hora o Senhor trouxe na minha mente esse texto de 2 Timóteo 3, o verso 14 e o verso 15. E tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem te tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E o texto continua. Gente, eu já chorei tantas vezes, eu acredito que a página está assim amassada, porque muitas vezes de frustração, em muitos momentos de dificuldade no departamento infantil, que eu pensava, se a gente não está conseguindo, não está dando certo esse negócio, eu já coloquei questão assim, Senhor, será que não é mais o meu tempo? Será que não é para eu fazer mais? O Senhor quer levantar outro? E aí eu vinha e chorava, a ponto desta página ficar assim. E essa foi uma experiência, essa tem sido a minha experiência. As Sagradas Escrituras são suficientes para ensinar, para discipular, para falar mais alto do que essas vozes que têm circulado no tempo hoje, no mundo, nos jogos que as crianças têm acesso. Então, é as Sagradas Escrituras, é a palavra. Tudo se converge para Ele. Tudo é por Ele. Então, assim, por mais contemporâneo, né, que nós possamos estar, por mais necessidade que nós temos de se adequar, mas tudo vai canalizar para as Sagradas Escrituras, sabe? Tudo volta para ela. As Sagradas Escrituras é que nos dá embasamento para suportar. As Sagradas Escrituras que é o alimento para nós nesse tempo. Tudo é a palavra. Não tem como. A gente não negocia o princípio da palavra de Deus. Por mais que nós estamos nesse momento aí de secularização, né? de ativismo, de tantas bandeiras sendo levantadas. De coisas instantâneas, né? A pessoa quer algo que é rápido, que é instantâneo. A nossa bandeira é o Evangelho. É o Evangelho. E o Evangelho tão combatido, mas jamais será vencido. Amém. Amém. A gente está quase chegando no final, mas na prática, quais as maneiras que os pais podem usar da autoridade deles para influenciar as crianças, né? Aquilo que a gente estava conversando sobre ensinar no caminho, andar no caminho, estar junto com elas, fazer ensinando, né? Como fala lá em Provérbios 22:6, como eles podem fazer essa influência assim, de maneira que não seja tão forçada, né? Vivi, o discipulado, quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Moisés e Josué, em toda a história você vai vendo ali Josué do lado de Moisés. Então, trazendo isso para o nosso tempo, para a nossa realidade, o pai, a mãe, precisa ter essa vivência com o Evangelho, né? O pai e a mãe precisa orar na hora do almoço. O pai e a mãe o filho precisa ver em um momento ou outro esse pai e essa mãe de joelhos dobrados em casa orando. Esse filho precisa de uma maneira ou outra ver essa mãe cantando louvores ao Senhor dentro de casa. Sabe? O exemplo. Sim. É o exemplo, é viver.
Por exemplo, eu não penso que hoje, aqui eu vou dar uma análise minha, que nós temos tanta necessidade de mais igrejas abertas em Governador Valadares. O que nós precisamos é que nós cristãos possamos viver de fato esse evangelho. É ser coerente, né? Não Com é... aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente faz. Você entende? Então, assim, a minha filha precisa olhar para mim não só como uma figura pastoral, mas ela precisa olhar como um homem piedoso, um discípulo de Jesus que procura viver esse evangelho. Você entende? Então, assim, os pais precisam viver esse evangelho. Não pode haver essa incompatibilidade. Eu sou crente quando eu entro pelas portas do templo. Ali eu sou uma pessoa piedosa. Não. Esse evangelho precisa fazer parte todos os dias da minha vida, nas minhas ações, porque nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que até para corrigir, a gente precisa corrigir com amor. O pai tem essa autoridade. A gente olha na Bíblia, nós vemos isso, essa autoridade imbuída aos pais. Mas até para exercer a correção, precisa ser com amor. Porque senão, né, as coisas se perdem. Então o exemplo faz toda a diferença. Para mim, a maior autoridade também é o exemplo e o respeito, né? Ouve-se muito falar hoje em dia, eu sou sua mãe, eu sou sua melhor amiga. Eu sou seu pai, eu sou seu melhor amigo. Eu nunca aceitei isso na minha casa. Para mim, mãe é o maior ofício, mais do que uma amiga, mais do que qualquer outro companheiro. Então, o respeito, né, e o exemplo, o filho respeitar aos pais e os pais respeitarem aos filhos, porque tem que ser mútuo. Efésios vai dizer isso pra gente, né? Então, tem que ter respeito. O filho precisa respeitar a autoridade do pai e da mãe, e essa autoridade ela é respeitada a partir do exemplo. Não adianta haver autoritarismo, que é diferente de autoridade, né? A pessoa ela não consegue. Eu venho de uma família desestruturada e que havia muito autoritarismo. Vai, faz, eu tô te mandando, faz do jeito que eu tô te mandando. Isso é ter autoritarismo, não é ter autoridade. Ter autoridade, espera-se que o filho vai, só de olhar para você, ele vai repetir o exemplo que você está fazendo. Às vezes você nem precisa de uma forma tão grosseira e tão, tão ríspida, bruta, né? Mas conforme você vai fazendo, ele vai seguindo esse exemplo. A gente escuta muito, fala assim, mas eu amo tanto e não consigo, porque eu amo demais. Amor sem ação é uma coisa, né, inválida, não vai resultar. Eu até trouxe aqui um comentário de uma terapeuta familiar que ela fala sobre isso. Eu vou ler aqui rapidinho. Onde não há respeito, o amor não pode florescer. O respeito é a base de qualquer relação saudável, pois envolve consideração, empatia, reconhecimento do valor do outro. Sem respeito, o amor perde a sua essência, tornando apenas uma relação de dominação, egoísmo ou até mesmo descaso. O verdadeiro amor é construído sobre o respeito mútuo, onde ambas as partes se sentem valorizadas e ouvidas. Assim, é impossível existir amor genuíno em um ambiente onde o respeito é ignorado, pois é ele que dá sustentação ao cuidado, a confiança e a compreensão. Isso é uma mentora de famílias, ela trabalha com essa parte de organizar as famílias. E aí, coincidentemente, eu vi esse texto lá e achei muito pertinente para nós. Os pais do passado, eles não abriam mão do respeito, mesmo sem saber se eles seriam amados ou não. A gente sabe que algumas coisas passam do limite, talvez por falta de conhecimento, talvez pelo trabalho que embrutecia mais as pessoas, mas o respeito começa no respeito. Se você respeita seu filho, você será respeitado por ele. Se você ama, você vai ensinar, corrigir e orientar o seu filho. Não é só amar e sendo permissivo. Você precisa trazer parâmetros de educação para essa criança. A gente até vê muito falando sobre a questão da educação positiva, né? Que essa que, sim, isso que falta um pouco da disciplina. Ainda tá assim, esse é um assunto que eu ainda estou me inteirando um pouco dele. Eu acho que tem é bom em certos casos, mas ainda tem algumas dificuldades, porque tudo que é novo também a gente demora um pouquinho a aprender, né? Hoje as crianças, elas têm acesso a muita informação. Elas não estão maduras
mas tem muito argumento que elas muitas vezes não sabem nem o que significam, mas elas vão argumentar. E se o pai ou a mãe não parar e falar assim, olha, cuidado que a voz que fala mais alta aqui sou eu. Né? É um trabalho difícil. Já teve vezes dos meus filhos me olharem de cara fechada e de me dizerem coisas que me entristeceram, que eu chorei, que eu me posicionei. Né? Já teve vezes de eu virar e falar assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque aqui nesta casa, quem governa é o Senhor e quem manda aqui sou eu. E vai ser do jeito que eu tô mandando. Mas dentro de mim eu tava tremendo, entendeu? E depois eu fui chorar. Porque a algum momento eu até brinco, falo assim, meu Deus, eu queria ter uma certa idade, era meu bebezinho, era meu neném, agora veio alguém, engoliu, eu não sei quem é essa pessoa que tá aqui, né? Então, assim, é preciso respeito. Eles precisam respeitar os seus pais, e isso é o exemplo. Provérbios vai nos dizer assim, corrige o teu filho e ele te dará descanso, sim, deleitará a tua alma. Efésios 6,4 também vai dizer sobre o admoestar, né? Também é dito lá sobre também não provocar a ira do filho, então o pai também precisa ter sabedoria. Mas essa correção, esse respeito, essa autoridade, os pais têm. Né? A gente precisa não trilhar esse caminho dessa liberdade exagerada, mas a gente precisa também impor limites para os nossos filhos, né? Sim. E a igreja, o departamento infantil também trilha esse caminho, ensina, como a Raquel muito bem diz, também tem regras. E agora, se os filhos não vivem regras na casa deles e achar que eles vão chegar no departamento infantil e vai viver é incompatível. Porque, agora, essa questão né? das regras é até engraçado, porque eu acho que aqueles que não têm sentem falta, né? Eu tenho um parente que ele tinha esse problema, assim, que a mãe não colocava limite. Aí um dia ele procurou minha mãe e falou assim, tia, minha mãe não sabe onde eu tô, eu faço o que eu quiser, e chorou até, porque não tinha limite, porque fazia o que queria, ia onde queria. O pai corrige o filho. É como uma falta de cuidado, não ter um limite, né? Eu vejo a resposta disso lá no Éden. Né? O homem caído foi separado de Deus e ele deixou de pertencer. E essa sensação de pertencimento, ela cria um vazio na nossa alma. E a criança até está inteiramente pertencente a Deus e ter essa comunhão perfeita, ela pertence primeiro aos pais. E ela precisa sentir que ela pertence aos pais, não é só na permissão dos pais, mas é saber que quando esse pai corrige, por mais que a criança naquele momento não vai entender, ela sente que ela está protegida. Ela sente que ela está ali, por mais que eles fechem a cara, façam alguma birra ali, dentro da alma, dentro do interior, vai sentir esse sentimento de pertencimento. Olha, eu não posso fazer isso que o meu pai não me deixa. Por quê? Porque eu pertenço ao meu pai e à minha mãe. Eu não estou sozinho. E eu acho isso assim maravilhoso, sabe? O ofício paternal, ele é maravilhoso. A gente tem um ser que Deus nos deu para ensiná-los a conhecer Deus. O nosso saudoso pastor Wesley costumava dizer sempre assim, que Deus nos emprestou esse título, né, para nós pais, né, como figura masculina, por assim dizer. E é realmente isso. Gente, ser pai é uma coisa assim extraordinária. Quantos homens que sonham, né? Quantas mães que sonham, que desejam e por alguma patologia não tem a condição. E tantos outros pais que têm essa virtude, digamos assim, colocam esse privilégio de poder colocar filhos ao mundo e às vezes não cuida da maneira adequada. Então, a minha palavra é: cuide dos seus filhos, eduque os seus filhos, dê limites aos seus filhos, à luz da palavra de Deus. Aqui, outro dia, num evento do departamento infantil, a gente tem combinados. Eu sempre combino alguma coisa com eles. Olha, gente, para eu contar a história, se vocês não me deixar contar a história, a gente não vai lanchar. Né? Então, eles estão doidos para lanchar e me deixam contar a história muito bem. E aí chegou uma avó, aqui, você não pode liberar o lanche para minha neta? Gente, como assim? A gente não consegue liberar para e não liberar. Eu falei, minha filha, fica tranquila que ela não vai morrer de fome. Falta poucos minutos. A pessoa ficou muito chateada comigo, porque a neta estava com fome. Então, assim, gente, nós precisamos dar alguns limites. Né? E começa em coisas muito pequenas. E uma coisa interessante, né? E a gente tem procurado conversar isso, da liderança da igreja, cada dia mais respaldar o Ministério Infantil, o Departamento Infantil. Para quê?
para que os pais saibam que eles estão cobertos por autoridade e o que eles estão fazendo, a autoridade da igreja está ciente, está respaldando esse departamento. Claro que a gente tem procurado caminhar mais perto, né, do departamento infantil para saber tudo que tem sido feito, e graças a Deus pela vida da Raquel e das demais irmãs que têm feito tudo com muito zelo, com muito carinho. Então a gente percebe isso. Então não é nada desorganizado, não é nada impositivo, é algo que está ali para o bem comum. Só e a gente ama todos. Isso, não tem... Todos são nossos, sabe? Não tem preferência. A gente vê todas as crianças, né? Também, né? Então, assim, nós não vamos... Às vezes a pessoa pensa assim, sou mais sua amiga, então dá um jeitinho. Não tem jeitinho, porque a gente tá num grupo que a gente não subdivide esse grupo. Nós não abrimos mão de nenhuma criança e nem vamos favorecer nenhuma em detrimento à outra. Porque elas precisam viver em comunhão. E viver em comunhão respeita tempo. A hora de comer é hora de comer, a hora da história é hora da história, a hora de brincar é hora de brincar. A gente saiu com eles outro dia e veio criança com roupa rasgada. Já teve eventos que a gente serviu alguma coisa que manchou a roupa, a gente entrega a proposta, me desculpa, né? Desculpa, a gente sujou a roupa, mas a gente aqui, a nossa visão é satisfazê-los a todos. Olivia mesmo já Né? voltou com calça rasgada. Aí Mas eu não ligo, não. Teve uma vez que a gente estava dançando, eu estava dançando com eles e eu sou muito eu vivo isso, gente, intensamente. É a palhaça, como é que era o nome da palhaça? E eu tava dançando e balançando o cabelo, né? Mas como diz a Olivia, meu cabelo não presta pra nada, ele volta sempre pro mesmo lugar. O meu voltou. Quando eu olhei para as meninas na sala, que chegaram lá com aqueles laços enormes, tava todo mundo espinteado, embaraçado. Eu olhei assim e falei, meu Deus, como é que eu vou devolver essas crianças para os pais, né? Então, assim, o grupo todo é nosso. A gente ama todas elas, todo mundo que tá ali ama essas crianças e a gente não quer fazer separação de nenhuma para que elas não possam ter esse sentimento assim, você preferiu um. Tem gente que fala isso, vocês preferem mais uns do que os outros, mas isso aí é um problema que está lá na casa da pessoa, não está aqui no departamento infantil da Igreja Batista do Calvário, né? A pessoa acha que a gente está preferindo alguém. Né? Às vezes a gente tem algumas dificuldades de marcar ensaios, então a gente trabalha com quem está ali. Aí vão dizer assim, vocês estão trabalhando sempre com as mesmas pessoas. O que acontece é que quando a gente marca ensaios, vem sempre as mesmas pessoas. Isso é um problema não só do departamento infantil, mas da igreja no geral. A gente tem sempre as mesmas pessoas que estão disponíveis. A gente tem sempre as mesmas pessoas que estão comprometidas com a gente. E a gente ama o todo, porque todas elas são do Senhor. Então, a gente não faz diferença de crianças, a gente vai cumprir tudo, a gente compra o bolo para que elas comam à vontade, a gente compra o que elas gostam de comer para que elas se sintam saciadas. É tanto assim, eu até brinco, parece que na minha testa está escrito, ou pirulito ou bala. Direto, tia, você pode me dar um pirulito? Você pode me dar uma bala? E eles falam assim, aquele coisa, sabe aquele amor? Tem hora que a gente dá, tem hora, não, hoje não tem mais. Para que eles entendam que temos regras, que temos tempo, tem limite, né? Então, essa é a nossa perspectiva de trabalho e é assim que a gente vê essas crianças. Raquel, uma curiosidade no departamento infantil que as pessoas talvez não saibam. Uma curiosidade? Talvez uma curiosidade interessante de falar é que as pessoas que estão trabalhando são obreiros do Senhor que não passaram por nenhuma faculdade. São pessoas que não são formadas nisso. Acho que talvez seja a curiosidade mais interessante da gente falar. Outras curiosidades eu não consigo pensar assim de forma. Ou talvez dizer que às vezes as crianças nos contam alguns problemas que elas passam em casa, né? Às vezes a gente não vai comentar, mas muitas vezes a gente fica ciente de problemas que acontecem em casa porque elas falam. Elas falam do bem e elas falam do mal também. Tá? Então, às vezes, a gente está ali falando sobre alguns assuntos e elas chegam até nós e falam assim, olha, na minha casa isso não acontece, tia. Na minha casa, o meu pai falou uma palavra feia. Então, essa é uma curiosidade que acontece. Né? Elas contam.
Elas não contam com a intenção de expor suas famílias. Muitas vezes elas estão contando como um problema que elas estão vivenciando, porque elas estão aprendendo a fazer o que é certo. Se identificaram com alguma coisa que você falou. E aí, tipo assim, tia, lá em casa não faz isso. Né? Então, isso é uma curiosidade interessante. Já aconteceu, por exemplo, uma vez, eu pedi para que lessem o livro de Daniel, e algumas crianças chegavam e sabiam, um livro difícil, né? Nabucodonosor, era Nabucodonosor, o Nabucodonosor e tal. E aí a outra, tia, eu falei com meu pai, com a minha mãe, meu pai mandou a minha mãe ler, minha mãe falou que se o meu pai não leu, ela também não ia ler. Gente, a gente fica sabendo disso. É claro que nós não vamos procurar esses pais, porque nós não vamos expor as crianças em momento nenhum. Mas acontece. Então é preciso aí, atenção, fiquem atentos, porque eles não são fofoqueiros, mas eles contam isso como as suas experiências dentro de casa, né? E outra coisa é que nós não somos formados em faculdades, não existe uma faculdade para ser professor ou coordenador do departamento infantil. A gente tenta fazer o melhor, mas nem sempre o nosso melhor é suficiente para a necessidade do irmão. Né? Eu aprendi isso de forma muito difícil na minha vida. Eu sempre tentei fazer o meu melhor. Em alguns momentos eu tive respostas terríveis de pessoas que eu amava, de pessoas que estavam trabalhando ao meu lado, e de repente elas fazerem comentários a meu respeito que me assustavam muito. Sabe? Colocar um sentimento na minha pessoa que nunca existiu. Mas esse sentimento, na verdade, estavam nessas pessoas. Só depois eu aprendi isso. Nós não temos uma faculdade que nos forma e que nos dê, assim, o fruto do Espírito está sendo desenvolvido em nós todo dia, né? Ele está crescendo em nós todo dia. Então, às vezes, o domínio próprio, naquele dia, ele está com um pouquinho de escassez, né? E aí a gente pode estar na agitação, ali fazer algo que não agrade ao irmão. Nós não somos perfeitos. Nós estamos passando pelo processo de aperfeiçoamento. E o perdão, ele está aí para... Exato. É o remédio, né? Para estar presente aí. Então, às vezes as pessoas cobram muito mais, porque acham que a gente está ali fazendo, a gente já sabe fazer. Não, nós estamos ainda aprendendo muita até porque coisa. As gerações mudam muito rápido. Mudam. E essa geração agora está fazendo a gente dobrar os nossos joelhos e chorar, porque está uma geração inquieta, uma geração desobediente, sabe? As crianças olham para o professor, não quer obedecer, sabe? A gente fala assim, olha, senta que eu vou contar. Não quero sentar agora. Não, eu não quero ouvir a história. Então, isso tem nos assustado muito nesses dias. A gente está procurando algumas ferramentas novas. Nós estamos conversando sobre isso, tanto na liderança quanto com alguns professores, porque essa geração agora, a gente teve que mudar até a dinâmica do culto infantil. A gente mudou os visuais para ver se a gente consegue alcançá-los de alguma forma. Porque eles estão muito agitados, eles estão muito desobedientes, eles estão muito inquietos. A gente estava até conversando antes, né, que as telas até podem interferir nessa questão, né? De repente, algumas coisas que eles acessam, por ter tudo muito rápido, às vezes não tem essa paciência para estar na sala ouvindo, né? Sim. Ou, às vezes, ver algum desenho ou alguma animação, assim, que é tão chamativa, aí chega na hora da leitura, eles não têm tanto interesse ou ficam muito agitados. Sim, isso tem acontecido demais e já há estudos, né, que comprovam isso. Já quando eu estava fora do país, eu tive acesso a esse estudo que fala que as ramificações cerebrais, elas estão diminuindo, né, esses impulsos cerebrais que fazem com que o nosso cérebro vá se desenvolvendo na atividade cognitiva, na atividade de pensamento e na atividade de concentração, elas têm diminuindo muito, porque as crianças estão muito expostas a telas, elas têm contato com essas telas em tenra idade, elas são muito pequenas e já são expostas a isso, e também os conteúdos, que muitas vezes são conteúdos que estão mostrando birra, que estão mostrando inquietação, e para ela, que a criança, ela vai copiando aquilo que o ambiente vai mostrando, né? Então, se ela está num ambiente de muita agitação, ela vai ser agitada. Se ela não tem horário para comer, se ela não tem horário para dormir, se ela não tem uma vida controlada dentro de alguns limites, isso vai refletir dentro da igreja, dentro das nossas salas. Elas não conseguem nos dar um tempo de qualidade, porque esse tempo de qualidade, na verdade, está faltando em casa também. Né? É preciso prestar atenção nos conteúdos que as crianças estão assistindo. Não é só falar, é só um desenho. Não, gente.
Há muitos anos atrás, eu fiz o curso sobre mensagem subliminar para tentar identificar as mensagens subliminares que havia nos desenhos. A gente ficava horrorizado com a quantidade de mensagem. Uma criança assiste um vídeo, não só uma vez, a gente assiste 1 ou 2 vezes e pronto, é suficiente. A gente enjoou. A criança chega a assistir 10 vezes, 12 vezes o mesmo vídeo e ela vai absorver informações que o nosso cérebro não foi capaz de absorver. E hoje as mensagens nem são mais subliminares, elas são diretas. São muito diretas. Os desenhos, as crianças respondem os pais, as crianças, elas vão criar um universo para elas, elas criam hoje um pensamento de um outro mundo, que ela é outro ser, né? Isso é muito proposto. Você é outro ser. E isso gera alguns problemas muito maiores, porque ela foge da realidade que ela vive e cria um personagem que causa menos dor e que tem menos responsabilidade. E isso está sendo refletido nas salas. E o que a gente não pode perder de vista é que uma criança sozinha, ela não consegue lá ter acesso a todas essas informações. Os mentores, os pais, eles precisam se atentar para isso, para o dano que ele está causando para o filho com a exposição em excesso. O que, na verdade, o que os estudos realmente têm mostrado, que a Raquel já falou aí, é o excesso. Sim. Não tem problema o seu filho utilizar Sim. em determinados períodos. Exato. Agora, o excesso daquela informação, a sobrecarga daquela Sim. informação, isso é que está causando esse dano todo. Mas muitas vezes é pelo conforto, né? Porque assim, eu estou cansado, chego em casa cansado, quero descansar, então eu vou dar para que eu tenha o meu tempo, né? E esquece que também foi uma escolha de ter a criança Sim. e que ela demanda e vai até mais além, né? Porque as pessoas estão muito viciadas também Sim. em redes sociais, em vídeos. Então, para que ele consiga satisfazer o seu próprio vício, porque a gente precisa dar nome aos problemas que nós estamos vivendo hoje, pessoas adultas estão viciadas em ficar olhando nada nas redes sociais e para que elas tenham tempo de satisfazer os seus vícios e talvez ter um tempo maior de cansaço, elas estão expondo as suas crianças a esses problemas. E tem outro problema. Os pais pensam assim, meu filho não sabe mexer direito. Eu coloquei aqui o vídeo, ele vai assistir aquele vídeo. Não. Eles são muito ágeis. Eles são muito espertos. Quando eu dei a história Conectados com Deus, quando eu mostrei as ferramentas digitais, eles sabiam todas. E eles falaram de algumas que eu nem sabia. Inclusive de jogos, que são jogos que eu não sei falar sobre eles com forma clara, mas são jogos que é possível jogar no seu celular e a pessoa está lá em outro estado e está jogando com essa criança. Eles falaram pra mim aqui, 2 domingos atrás, que eles jogam isso, sozinhos. Tem até um jogo, que esses dias eu vi no Instagram, que chama Roblox. Aí eu vi uma entrevista com pessoas que trabalham com construção Sim. de jogos, né? Aí eles chegavam para essas pessoas e falavam assim, qual jogo você não deixaria o seu filho jogar? E a maioria em peso foi esse jogo. Os próprios criadores. Os próprios criadores de jogos falando assim que não deixaria os filhos... Porque foi feito para viciar. E também assim, porque eles têm muito acesso com outras pessoas dentro Sim. do próprio jogo, né? Olha para isso. Que pode porta para outras coisas. O mundo está dentro da casa das pessoas. Hoje as pessoas falam assim, meu filho não brinca mais na rua porque lá na rua tem gente má. Gente, as pessoas mal estão dentro da casa de vocês, pelas redes sociais. Elas estão entrando dentro da casa de vocês todos os dias, várias horas no dia, e vocês estão passando despercebido, achando que as crianças estão protegidas entre 4 paredes, e não. O mundo está entrando dentro da casa de vocês. E assim como elas expõem uma informação de dentro de casa, numa sala, por exemplo, da IBD, igual você falou, elas podem fazer essa exposição para estranhos, né? Pelos jogos e outras questões mais. E aí, às vezes, o pai tá lá, coitado, tentando fazer o melhor trabalho possível, aprendendo a fazer ainda esse ofício paternal, colocando limites, falando, às vezes, algumas palavras duras, e a criança vai ter contato com uma pessoa digital que é amável, né, que é agradável, que não impõe limites. Então, a nossa natureza, né, que gosta de ser afagada, que gosta de estar no centro, ela vai achar naquela pessoa ali um subterfúgio em detrimento ao pai que coloca limites, né, que muitas vezes corrige esse filho. E o nosso papel como igreja é ir em contramão a tudo isso. Né? Verdade.
imbuir cada dia mais o departamento infantil com conhecimento, né, com concursos, com tudo que o departamento precisa, com verbas, para que possa proporcionar cada dia mais instruções adequadas, né, que vai proporcionar essas crianças e, como igreja, a gente conscientizar cada dia mais, à luz das Sagradas Escrituras, os pais, né? Essa geração de pais agora precisa entender do risco e do dano do excesso às telas, né? E esse é o nosso papel, e remar nessa contramão, mas nós não estamos sozinhos porque nós temos o Senhor da igreja que nos conosco, ajuda. né? Amém. Que nos dá essa graça para ir rompendo. Que Deus nos dê graça, né, para criar os filhos, para o departamento infantil continuar aí na batalha, né? Que Deus abençoe vocês, Raquel. Amém. Que Deus abençoe você também, Amém. pastor. Vou pedir vocês para estar fazendo as considerações finais, se quiserem deixar algum recado, começando do pastor Wellington. Então vamos lá. Não pode fazer brincadeiras, né? Pode. Cameraman. Brincadeiras à parte, o departamento infantil não é um entretenimento na vida da igreja. O departamento infantil é uma oportunidade de formar discípulos. Então você que é pai, que é mãe, que assistiu aqui esse momento, esse bate-papo, preste bem atenção em tudo que foi mencionado, né, na nossa conversa, nas citações bíblicas. Valorize o tempo que você tem com seus filhos, no tempo de mesa, no tempo de qualidade, tendo o culto doméstico, reative essa ferramenta tão extraordinária que é o momento em família e participe, se envolva na igreja e no departamento infantil. Você vai ver o quão eficaz será na vida dos seus filhos. É isso aí, galera. Amém. Tragam as nossas crianças, não as impeçais de nós apresentarmos a ela o Mestre e Salvador Jesus. Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que têm colaborado com a gente no departamento infantil, porque só a liderança, só os professores não trabalham sozinhos. Nós precisamos da igreja toda. E eu quero agradecer todo mundo que tem se envolvido assim nesse trabalho, que requer força, que requer tempo, que requer alegria, mesmo quando às vezes a gente está passando mal, está passando por algum problema em casa. A gente tem que se vestir dessa força e vir. E a certeza de que essa força vem de Deus, de que esse preparo vem do Senhor. Nós ainda não estamos prontos, mas estamos caminhando no processo para melhorarmos cada dia mais. Eu quero que você conte com a gente, que você entenda que nós estamos fazendo o nosso melhor, com todo o amor. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo tão gostoso e eu espero que tenha abençoado vocês, como abençoa nós aqui também. Foi ótimo estar aqui com vocês. É sempre um momento de muita aprendizagem para mim. A Raquel já é minha conselheira oficial. Pastor Wellington, uma bênção estar aqui com você também. Obrigado pelas palavras, por tudo que vocês têm ensinado pra gente, né? E você que está aí em casa, ó, conhecer um pouco mais sobre o departamento infantil da igreja, sobre o nosso trabalho. Quem sabe também você não pode estar integrando, né, Raquel? Sim, nós estamos sempre precisando de mão de trabalho. Precisando. Então, quem sabe você não vai fazer parte do departamento, acrescentando aí nessa obra, né? Se identificou aí com as dificuldades que tem passado e vem fazer parte aqui dessa equipe. Então, que Deus possa estar abençoando você aí. Se você ainda não ativou as notificações ou não curtiu, curta aí, se inscreva no nosso canal. Lembrando também que nós estamos no Spotify. A gente vai subir esse episódio lá, provavelmente daqui uns 2 dias. Então, você siga a gente lá. Siga também no Instagram. A gente sempre está colocando novidades, trazendo alguns assuntos relevantes. Então, que Deus abençoe. E é isso. Tchau. Tchau, valeu, galera.